Olá, dando continuidade à nossa aula de projetos de instalações elétricas, vamos falar um pouquinho sobre dimensionamento de condutores. O correto dimensionamento dos condutores de uma instalação garante a segurança e a confiabilidade na utilização das cargas elétricas e aumento de sua eficiência energética. Então, quando nós pensamos em dimensionamento de condutores, a ideia final é evitar que esse tipo de acidente ocorra, ou seja, sobrecarga, curtos-circuitos que danifiquem a instalação elétrica, colocando em risco o patrimônio e a vida das pessoas. Então, vamos começar pelas características básicas dos condutores. Então, resistência dos condutores. A grandeza que relaciona a dificuldade imposta por um material na passagem de uma corrente elétrica é a resistividade elétrica. É dada pela letra Rho e a unidade de medida é o ohm por metro. Então, a resistividade elétrica é algo intrínseco ao material. Então, cada tipo de elemento, material químico, elemento químico, existe uma resistividade intrínseca. Por exemplo, a prata é um ótimo condutor porque apresenta uma resistividade muito baixa, 1,64 vezes 10 na menos 8 ohm por metro. Já o vidro já é um material aí, pode-se dizer, isolante, pois a resistividade desse tipo de material é bem elevada, 1 vezes 10 na 12, ou seja, 1 mais 12 zero depois desse carinha aí. Então, a resistividade é algo natural, é algo intrínseco ao material. Já a resistência dos condutores, ou a resistência elétrica de um condutor, é obtida a partir de uma relação, que é dada por essa fórmula. A resistência elétrica, então, é igual a resistividade elétrica vezes o comprimento do condutor dividido pela área transversal deste condutor, sendo a resistência então dada em ohms, a resistividade dada em ohms por metro, comprimento dado em metros e a área do condutor em metros quadrados. Materiais condutores. Os principais materiais utilizados como condutores em instalações elétricas, normalmente é utilizado o cobre ou alumínio. Então, esses são os metais, os materiais mais comumente utilizados em instalações elétricas. O cobre é um metal avermelhado, brilhante, maleável e dúctil. Suas principais características são baixa resistividade elétrica, baixa oxidação em ambientes com alta umidade, boa tração mecânica, alta ductibilidade, ou seja, a propriedade de poder fazer fios com esse metal, alta maleabilidade, também a propriedade de poder fazer lâminas, e também é um metal aí que pode ser realizado soldas de forma fácil. O alumínio. O alumínio, então, é um metal de coloração branco-prateada, extremamente maleável e dúctil, extraído da bauxita e criolita por processo eletrolítico. As principais características do alumínio são baixo peso específico, ele é um material leve, vamos dizer assim, por isso ele é bastante utilizado aí em redes de transmissões, linhas de transmissão de energia elétrica. Na presença de umidade, recobre-se com uma película de óxido de alumínio, que apresenta uma resistência elevada, com tensão de ruptura de 100 a 300 volts. Então, se o alumínio deixar um alumínio não tratado, aí, que ficar exposto à umidade, cria-se então uma película de óxido de alumínio sobre ele. Exige um processo especial para soldas, então se eu tiver que fazer algum tipo de solda com esse metal, já vai ser algo mais elaborado. Ele tem uma menor resistência à tração se compararmos com o cobre. Isolação. Trata-se de um conjunto de materiais isolantes aplicados sobre o condutor, cuja finalidade é isolá-la eletricamente do ambiente que o circunda. Serve também para proteção mecânica. Então, o cobre ou alumínio aqui é o material que vai conduzir a energia elétrica, a corrente elétrica. E a isolação, então, é o material que é colocado sobre esse metal condutor, justamente para evitar contatos entre esses metais, ou seja, um curto-circuito. Então, a função básica da isolação é, pelo próprio nome diz, isolar eletricamente. E, por consequência, ele também dá uma proteção mecânica aí aos condutores. Qual a diferença entre isolação e isolamento?
Isolação elétrica define o aspecto qualitativo, como por exemplo a isolação de PVC, polietileno, então um material que, né, é fabricado a capa, né, que isola eletricamente o condutor. Isolamento elétrico se refere ao aspecto quantitativo, ou seja, condutor com tensão de isolamento para 750 volts, para 1 kV, resistência de isolamento de 12 megaohms, etc. Então, isolação é parte qualitativa, né? Que tipo de isolação é de PVC, de polietileno, enfim. Isolamento, então, é qual é a classe, qual é a tensão que ele suporta, né? Que ele isola eletricamente. Então, a isolação de fios e cabos é sempre feita para uma determinada classe de isolamento, relacionadas com a espessura da isolação e com as características da instalação. Tensão de isolamento. Então, a tensão de isolamento é indicada normalmente nos catálogos dos fabricantes por dois valores, V0 e V, onde V0 refere-se à tensão de fase terra, né, e V a tensão fase-fase. Por exemplo, se eu tiver um condutor, um fio lá que esteja descrito sobre a capa isolante lá 300 por 300, significa que ele tem uma tensão de isolamento de 300 volts entre fase e terra, né, e 300 volts entre fase e fase. Se eu olhar um outro condutor que tenha descrito sobre ele, 450 por 750, significa que entre fase e terra ele suporta uma tensão de isolamento de 450 volts. Entre fase e fase ele já suporta aí 750 volts. E assim por diante. Então, elementos de isolação. Quais são os materiais mais comuns aí em condutores para instalações elétricas prediais, industriais, enfim. Então, PVC, policloreto de vilina, se eu não me engano, é o mais comum aí no mercado brasileiro. E também tem os condutores aí isolados com EPR, e XLPR, que são tipos de borrachas. Então, de acordo com a 5410, a gente pode ver as principais diferenças aí entre as isolação. Basicamente, aí, vamos dizer assim, é a temperatura. Então, se eu utilizar um condutor aí com isolação de PVC até 300 mm², ele aí suportaria uma temperatura aí de serviço contínuo de 70 graus Celsius. Se houver sobrecarga, ele suportaria até 100 graus Celsius. E se houver um curto-circuito, teoricamente, aquela isolação não deveria derreter ou perder suas características até 160 graus Celsius. E assim por diante, PVC com maior que 300 mm², de EPR, de XLPR. Então, basicamente, a gente pode verificar aí que o que muda, basicamente, é a temperatura de operação. Então, dependendo da minha aplicação, eu posso usar PVC, ou, por exemplo, se eu provavelmente vou trabalhar num local, ou vou ser instalado num local que tem uma maior temperatura de operação, vamos pensar numa fábrica de fundição, por exemplo. Talvez seja interessante eu trabalhar com outro tipo de isolação que suporte maiores temperaturas. Característica do PVC. Então, ele é bastante comum no mercado brasileiro, possui um preço relativamente acessível, ele é pouco sensível à água, contudo, se for queimado, ele pode gerar uma fumaça tóxica, possui uma menor resistência de isolamento comparado aí ao isolante de EPR. Olha aqui, por exemplo, aqui o cabo que está dizendo que são dois, no interior desse cabo aqui são dois condutores de 2,5 mm², 300 volts entre fase e terra e 500 volts entre fase e fase. Então é de cobre, de PVC. A característica do EPR XLPE, por exemplo, ele possui uma boa resistência aos agentes oxidantes e ao envelhecimento térmico. Por ser um tipo de borracha, ele é muito flexível, comparando com o PVC, esses caras aqui são bem flexíveis. Normalmente a gente vê essa cobertura em equipamentos elétricos que esquentam, por exemplo, fornos elétricos, chapas elétricas, enfim. Se vocês verificarem o cabo deles, normalmente é uma borracha por justamente suportar maior temperatura. Ele é pouco suscetível ao fenômeno chamado trim, árvore elétrica, pontos de fuga devido à imperfeição do material. Então, se na construção da isolação, aí, se houver falhas, fugas, enfim, pontos microscópicos, aí, ele tem uma menor suscetibilidade. Se comparar com o PVC, eles normalmente são mais caros.
Tipos de condutores. Então, um condutor pode ser nu, né? Ou seja, é apenas um metal, ou alumínio ou cobre, sem nenhum tipo de camada isolante. Pode ser isolados, então ele tem uma cobertura, né? Isolando a parte condutora. E cobertos, quando ele além de ter essa isolação primária aqui de, por exemplo, PVC, ele ainda tem uma outra cobertura externa, nesse caso aqui gerando um cabo pentapolar. Blindagem, né? Alguns cabos apresentam esse tipo, essas malhas aqui de blindagem. Então são camadas de materiais semicondutores aplicadas sobre o condutor ou partes metálicas aplicadas sobre a segunda camada semicondutora que recobre a isolação, cuja finalidade é concentrar o campo elétrico ou facilitar o escoamento das correntes de curto-circuito e das correntes induzidas. Então, se eu tenho algum tipo de aplicação que possa, ou correntes altas, por exemplo, para evitar aí que haja influência externa de campos eletromagnéticos em si, tá? Eu posso utilizar a blindagem. Seção nominal. Os condutores, fios e cabos são caracterizados pela seção nominal referente à grandeza do condutor respectivo. No entanto, a seção nominal não corresponde a um valor estritamente geométrico, seção transversal do condutor, e sim a um valor determinado por uma medida da resistência, denominada seção elétrica efetiva. Tá? Mas na prática aí a gente pode tomar como se fosse um fio aí, relacionar essa seção elétrica efetiva aí com a seção transversal estritamente geométrica, né? Por exemplo, então nós temos aqui uma tabelinha com as bitolas, né, padrões aí dos condutores, né? Então meio milímetro quadrado, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, né, em milímetros quadrados essa tabelinha. Identificação dos condutores. Né? A NBR 5410 determina que as linhas elétricas, devem ser dispostas ou marcadas de modo a permitir sua identificação quando da realização de manutenção, verificação e ensaios. Então, normalmente o condutor neutro deve ser usado cor azul claro na isolação do condutor. Então, aqui nós teríamos nosso neutro. Condutor de proteção, o terra, deve ser identificado com dupla coloração, verde e amarelo ou a cor verde. Então, aqui nós teríamos nosso condutor de proteção. E os condutores fase e retorno, qualquer cor excetuando as anteriores. Então, tirando o azul para o neutro, verde e amarelo ou verde para proteção, qualquer outra cor aí vai indicar que é um fio fase, é um condutor fase. Então, eu espero que tenha sido claro e até a próxima videoaula.